Olha, a queda de cabelo é uma coisa que mexe com muita gente, né? Homens, mulheres, afeta a autoestima, tem um impacto super pessoal. Mas e se uma das soluções mais promissoras não estivesse num frasco? E se ela já estivesse, olha só, dentro do nosso próprio corpo? Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de uma abordagem que está ganhando cada vez mais espaço. A grande sacada é justamente essa: usar o que o nosso organismo já tem de melhor para estimular a cura, a regeneração e, com isso, tentar reverter o processo de queda. Bora entender como isso funciona na prática? Para a gente entender a solução, a gente tem que ir literalmente na raiz do problema, o folículo capilar. Pensa nele como se fosse a fabriquinha do cabelo, sabe? Ela fica ali no couro cabeludo. E não tem segredo, um folículo saudável é a base para um cabelo forte e um ciclo de crescimento bacana. Então, o cabelo tem um ciclo de vida natural. Tem a fase anágena, que é quando ele cresce com tudo. Depois vem a catágena, uma transição bem rapidinha. E aí, a telógena, que é a fase de repouso, onde o fio se prepara para cair. O problema da queda acentuada geralmente acontece quando esse ciclo dá uma desregulada e um monte de fio entra na fase de queda antes da hora. Tá, beleza. Então a pergunta que não quer calar é: como é que a gente bota esse ciclo de volta nos eixos? A ciência tem corrido atrás para encontrar jeitos de acordar esses folículos e esticar a fase de crescimento. E uma das respostas mais interessantes para isso está no nosso próprio sangue. E é aqui que entra o famoso PRP, ou plasma rico em plaquetas. De forma bem direta, é um biomaterial totalmente natural tirado do sangue da própria pessoa. Basicamente, é uma partezinha super concentrada do sangue que vem lotada de componentes que o corpo usa para se curar. O jeito como se obtém o PRP é bem legal. O sangue é colocado numa centrífuga que gira super rápido para separar tudo. Aquela parte amarelinha ali em cima, esse é o tesouro. É o plasma rico em plaquetas. A analogia do fertilizante é perfeita. É como um adubo super potente e personalizado, feito especialmente para dar um gás nos folículos capilares. O segredo da coisa toda está nos ingredientes ativos do PRP. Ele é um coquetel poderoso de fatores de crescimento, como esses que estão na tela. Eles são os mensageiros que mandam os sinais para as células começarem a se regenerar e, o mais importante, estimulam a criação de novos vasinhos de sangue para nutrir melhor cada folículo. É um banho de loja para a raiz do cabelo. Parece coisa de ficção científica, né? Mas, na verdade, o procedimento em si é bem mais simples do que parece. Vamos dar uma olhada em como essa terapia é feita na prática? O processo todo se resume a 3 passos bem tranquilos. Primeiro, se tira um pouquinho de sangue igualzinho ao exame de rotina. Segundo, essa amostra vai para a centrífuga que a gente viu. E terceiro, o plasma prontinho é aplicado com umas microinjeções, bem nos lugares do couro cabeludo que estão precisando daquela forcinha. É um procedimento minimamente invasivo. Certo, mas e os resultados? É importante alinhar as expectativas aqui. Como o PRP estimula os processos naturais do corpo, os resultados não são da noite para o dia. É uma jornada, leva um tempinho para acontecer. Essa linha do tempo aqui ilustra muito bem o que se pode esperar. No primeiro mês, a tendência é a queda dar uma freada. Aí lá pelo segundo, terceiro mês, começam a nascer uns fiozinhos novos. A mágica mesmo começa a acontecer entre o quarto e o sexto mês, quando já dá para notar mais volume e os fios mais grossos. E depois de 6 meses, bom, aí a comparação com o início do tratamento geralmente mostra resultados bem concretos. E aqui a gente tem um exemplo prático. Esse tipo de afinamento capilar mais espalhado, sabe? É um caso clássico em que o PRP costuma ser muito eficaz. É exatamente em situações como essa que aquela progressão da linha do tempo pode levar a uma melhora bem visível na densidade do cabelo. Mas então, o PRP é para todo mundo, em qualquer caso? Como em todo tratamento, os resultados podem variar. E claro, existem os candidatos ideais. Vamos ver quem mais se beneficia dessa terapia. Segundo as fontes, o tratamento com PRP mostra resultados bem bacanas para a alopecia androgenética, a calvície comum e na alopecia areata, aquela que causa falhas. Também é uma ótima opção para queda de cabelo pós-parto e para fortalecer cabelos que são mais finos e fracos. Ah, e ainda pode ser usado como reforço para potencializar os resultados de um transplante capilar. É fundamental saber que a resposta ao tratamento é individual. Fatores como a idade, já que a vitalidade das células é maior em gente mais jovem, um estilo de vida saudável e, principalmente, o estágio da queda de cabelo no começo. Tudo isso influencia na velocidade e na qualidade dos resultados. E sabia que dá para potencializar os resultados?
Além dos cuidados básicos de praxe, como evitar sol e químicas, a combinação do PRP com outras terapias pode criar um efeito sinérgico. Pensa na mesoterapia, que nutre o couro cabeludo, ou no laser de baixa potência. Juntos, eles podem levar a uma recuperação ainda mais robusta. No final das contas, a restauração capilar vai muito além da estética. Como diz uma das fontes, cuidar do cabelo é também cuidar da própria identidade. É sobre recuperar a confiança, o bem-estar, algo que tem um impacto profundo na vida de uma pessoa. O PRP capilar é um exemplo fascinante da medicina regenerativa. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a gente já pode usar o nosso próprio sangue para regenerar o cabelo, o que mais nosso corpo poderia ser treinado para curar no futuro? As possibilidades são de verdade incríveis.